Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esse momento aqui. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E nesse momento aqui vamos estudar livro de Atos. Atos, capítulo 5. Prepare seu papel, prepare a sua caneta, façam suas anotações aí daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais impactar o seu coração. E como de costume que eu sempre peço a vocês, deixe sua curtida, irmãos, para fortalecer esse trabalho. Amém? Nós temos bastante visualizações, mas existe aí uma disparidade entre visualizações e curtidas. Então peço a vocês que por favor deixe sua curtida, amém? Para estar fortalecendo e divulgando esse trabalho para a glória do nome de Jesus, amém? Atos, capítulo 5, vamos lá? Diz assim: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso, também a sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Por que Ananias vendeu a propriedade e ofertou o valor dessa propriedade ou parte dele à igreja? Porque era um hábito, como nós podemos ver nos outros capítulos que estudamos, irmãos, era um hábito dos irmãos da igreja, eles venderem suas propriedades e colocarem aos pés dos apóstolos. E da mesma forma assim fez Ananias. No entanto, o que a Bíblia diz? Que ele reteve parte do dinheiro. E isso em concordância com a sua esposa. Olha só. No verso 3 diz assim: então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Ou seja, aqui, como Paulo diz em Efésios 4, Ananias ele deu espaço a Satanás. Para quê? Para influenciá-lo a mentir ao próprio Deus. Verso 4 diz assim, ó: mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. O que mostra aqui? Um homem, irmãos, que levou a sua oferta, né? Vendeu o terreno, reteve parte do valor e foi levar e foi ofertar. No entanto, ele diz, vamos dizer assim, vamos quantificar aqui para ficar melhor o exemplo. Ele vendeu a propriedade dele por 500 mil. E aí ele reteve 250 mil e os outros 250 ele foi levar na igreja. No entanto, ele disse a Pedro, ele foi falar para Pedro, que a propriedade valia, o valor que ele havia vendido era os 250 mil. E aí Pedro, né, com discernimento espiritual, o Espírito Santo disse a ele que ele estava mentindo. Ou seja, um homem, o cenário é esse, um homem querendo mostrar uma generosidade que ele não tinha, querendo ser alguém que ele não era. Irmãos, o próprio Jesus, na sua palavra, ele mostra que o que ele espera de cada um dos seus servos é o quê? Sinceridade.
O salmista vai dizer que no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus espera a sinceridade de mim e de você. Ele sabe muito bem da nossa estrutura e se nós temos ou não generosidade na nossa alma. Não é necessário nós querermos mostrar a alguém que nós não somos. E o resultado foi o quê? Morte. Morte. Irmãos, isso aqui é claro que até aonde vai o meu conhecimento, eu nunca ouvi um relato desse dentro da igreja, apenas aqui na Bíblia. Mas o que eu posso te afirmar é que quando a pessoa ela transgride a palavra de Deus, automaticamente essa pessoa está semeando a morte espiritual, morte financeira, e posteriormente o resultado final pode vir a ser a sua morte física. Por isso, o que nós tiramos de ensinamento aqui é que nós não precisamos mostrar alguém que nós não somos. Porque muitas vezes nós podemos enganar uma pessoa, mas nós nunca enganaremos a Deus. Amém? Vamos continuar aqui. E alguns jovens, verso 6, tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou quem? Sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou, dize-me, vendestes por este preço aquela terra? Ela confirmou, sim, por este preço. Por este preço. Então Pedro a repreendeu. Por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre os acontecimentos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. O que é isso? A Bíblia mostra aqui, irmãos, expõe claramente o poder de Deus. O poder de Deus, porque esses homens eles estavam o quê? No centro da vontade de Deus. Amém? Verso 17 diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados por grande inveja. Agora a gente vê aqui Satanás, né, a oposição se levantando. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes: ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que nada pode impedir homens e mulheres de Deus quando eles estão fazendo a vontade de Deus.
Nada, não existe nada que possa impedir o agir de Deus quando nós nos colocamos submissos à sua palavra, submisso àquilo que o Senhor nos mandou fazer. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados. Começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. Depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem? Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. E aí, irmãos? Será que você tem obedecido mais a Deus ou mais ao homem? Será que o teu coração está inclinado mais às coisas de Deus ou às coisas dos homens? O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Você vê que Pedro, ele é bem enfático ao afirmar constantemente que foram as autoridades que haviam crucificado Jesus. Todo o tempo, nesses capítulos que nós estudamos antes, você vê que tem essa afirmação. Pedro sempre batendo em cima, afirmando com total veemência: olha, vocês crucificaram um homem inocente, o sangue de Jesus está nas mãos de vocês. Constantemente ele vem fazendo essa afirmação. O verso 31 diz assim: Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Irmãos, eu particularmente sou um estudioso da área do comportamento humano. E é uma ciência maravilhosa, irmãos. Ela é uma ciência maravilhosa que ela traz luz aos corredores da nossa alma. Ela traz entendimento a respeito de muitos aspectos do nosso comportamento. Mas o Evangelho, a palavra de Deus e o poder de Deus, ele está num outro nível. É só Deus, com o seu poder, que ele pode trazer arrependimento à vida de todo ser humano. É só Deus, com o seu poder, que ele pode trazer perdão dos pecados, pode redimir o pecador, irmãos. Só Deus. Só Deus com seu poder. E se muitas vezes as pessoas elas não têm noção ainda disso, não experimentaram ainda o poder de Deus, mas eu quero te dizer algo: todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam
sobre as nossas vidas. E todos os dias é uma oportunidade diferente para que nós possamos, irmãos, ter o arrependimento genuíno daquilo que a gente faz e não agrada a Deus e perdão pelos nossos pecados. Ora, verso 32, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes à lei. Verso 33, ao ouvir estas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo, caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer com estes homens. Porquanto, algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo de revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso, vos advirto, afastai-vos destes homens e deixai-vos seguir em paz, pois se a obra ou o propósito dele for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha que interessante, irmãos. Gamaliel, um fariseu, como aqui bem fala, e o mentor, vamos dizer assim, de Paulo, do apóstolo Paulo, ele dá um conselho sensacional, né, para o povo que queria prender os apóstolos. Ele fala, olha, por um tempo aí apareceu Teudas. Quem foi Teudas? Teudas, irmãos, ele foi alguém que ele trouxe uma doutrina, mas essa doutrina era centrada nele mesmo. E aí ele pregou, ele convenceu alguns companheiros, algumas pessoas. Mas quando ele morreu, a doutrina ela se esmiuçou, não permaneceu. E aí apareceu quem mais? Judas. Também da mesma forma, não permaneceu. Por quê? Porque o fundamento não era Cristo, irmãos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um dia, todos nós nos encontraremos com a morte. Um dia nós iremos embora dessa terra. Mas a nossa vida ela precisa ter como fundamento Cristo. Por quê? Porque nós precisamos deixar um legado para a igreja do futuro. Precisamos deixar um legado para a nossa família, para os nossos filhos. Então essa precisa ser alvo das nossas preocupações, irmãos. E aqui, no verso 41, diz assim, os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Olha aí, irmãos. Irmãos, que essa palavra aqui, ela venha nos constranger. Que o Espírito de Deus possa forjar em cada um de nós um coração de discípulo, assim como esses homens eram. Que nós possamos também ter a alegria, sentir dignidade de sermos humilhados por causa do nome de Jesus. E lembrando, irmãos, que a humilhação que a Bíblia está mostrando aqui não é
você servir de pano de chão para alguém. Não. É você renunciar à tua natureza. É você renunciar àquilo que você acha certo, àquilo que você acha justo, por causa do nome de Jesus Cristo. Amém? E no final eles dizem, eles não deixaram de pregar, quer dizer, eles não renunciaram, não recuaram 1 milímetro da missão que o Senhor Jesus havia confiado a eles, irmãos. Que assim seja eu e você. Que nós não recuemos 1 milímetro, um passo daquilo que Deus, da missão que o Senhor confiou sobre as nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, cada um dos inscritos, Senhor, desse canal. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa aperfeiçoar a boa obra que Ele iniciou sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos. Meu Deus e meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo privilégio de sermos participantes do Teu reino, Pai. Pai santo e bendito, guarda-nos, Senhor, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Fiquem todos com Deus.